Chamavam-na de nobre obesa. O próprio pai a entregou como castigo a um escravo, pensando que assim apagaria sua desonra. Mas o que ninguém imaginava é que aquele homem a olharia com um amor puro e a amaria como ninguém jamais o havia feito. Conta-nos de onde nos escutas e prepara-te, porque esta história não fala de correntes nem de obediência, mas sim de um amor proibido que desafiou um reino inteiro. Ano 1725. Em Fort Aurelian, uma cidade murada à beira do deserto, o calor ardia até mesmo dentro das muralhas do palácio. Era meio-dia, e, no entanto, dentro do salão principal, a penumbra parecia mais densa do que nunca. Ali, em meio a tapeçarias empoeiradas e estandartes da família real, ditava-se um castigo que ressoaria como um trovão em todo o linho. Lady Amara de Veira, a filha do conde, permanecia de pé com a respiração contida. Seu corpo amplo, motivo de zombaria desde que tinha memória, havia sido usado pelo próprio pai como desculpa para denegri-la diante de toda a corte. Ninguém ousava defendê-la. Os murmúrios cresciam. Uma vergonha, um peso para a família. Nunca será desejada. Essas frases eram lâminas em sua pele. O conde Edric de Veira, um homem frio e endurecido pelo poder, ergueu a voz. Desonraste nosso nome com tua mera existência. Hoje termina. Serás entregue como esposa a um escravo. O eco de suas palavras caiu como um martelo sobre o mármore. Os nobres presentes se olharam com espanto, alguns com sorrisos disfarçados de satisfação, outros com o desconforto de presenciar uma humilhação sem precedentes. E lá estava ele, Malric, o escravo marcado a ferro, um homem que havia conhecido a dureza do jugo e a violência dos senhores. Sua pele estava sulcada por cicatrizes, mas seus olhos escuros brilhavam com uma força contida, com algo indecifrável que ninguém esperava encontrar em um homem tratado como besta. Amara, engolindo o nó na garganta, não chorou. Não podia lhes dar essa vitória. Baixou o olhar, mas por dentro o coração lhe golpeava com um rugido. Sentia a vergonha cravando-se em cada osso e, ao mesmo tempo, uma raiva silenciosa ardendo como fogo sob as cinzas. Quando os guardas a empurraram em direção a Malric, os olhos de ambos se encontraram pela primeira vez. Foi apenas um instante, mas suficiente. Nele, ela não viu a zombaria que sempre recebera, tampouco a pena que tantas vezes a humilhara. Viu algo diferente. Reconhecimento. Como se por trás daquelas correntes houvesse um homem que entendia sua dor. A sala encheu-se de risos contidos, do som áspero de taças se chocando, das vozes que festejavam a crueldade do conde. Mas nem Amara nem Malric desviaram o olhar. Naquele cruzamento silencioso, nasceu algo invisível, algo que ninguém mais poderia compreender. Naquela noite, quando os criados arrastaram Amara até a moradia do escravo, o ar estava denso e pesado, carregado da tensão do que parecia o início de um destino trágico. O cheiro de fumaça, terra úmida e ferro impregnava cada canto. A porta fechou-se atrás dela, e pela primeira vez ficaram sozinhos. E ali, naquele silêncio incômodo, o inesperado começou a germinar. Malric inclinou a cabeça, não com submissão, mas com respeito. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas tão poderoso que acendeu em Amara um pressentimento impossível de ignorar. O que deveria ser um castigo estava prestes a se tornar o início da história mais proibida e perigosa de suas vidas. A porta de madeira fechou-se com um baque seco, deixando Lady Amara de Veira dentro da cabana onde vivia Malric, o escravo condenado a compartilhar seu destino. Do lado de fora, o eco das risadas dos criados ainda podia ser ouvido como um lembrete cruel da zombaria que havia se tornado espetáculo. O interior do lugar era austero, quase vazio. Uma mesa de madeira carcomida pelos anos, uma cama improvisada com palha coberta por um pano áspero e um candeeiro que mal iluminava as sombras que se arrastavam pelas paredes de pedra. O ar estava carregado de cheiro de ferro e suor, misturado à fumaça que escapava das brasas apagadas. Amara permanecia de pé, rígida, com as mãos apertadas contra o vestido. Não sabia se devia sentar, chorar ou gritar. Seu coração golpeava com violência contra o peito,
E embora tivesse sido educada para mostrar frieza e controle, o peso da humilhação a quebrava por dentro. "Não me olhes", sussurrou com um fio de voz, sem ousar sustentar o olhar de Maurik. Ele não respondeu de imediato. Aprendera que o silêncio era muitas vezes a única forma de sobreviver. Mas aquela mulher diante dele não era como os outros nobres que o haviam cuspido, golpeado ou tratado como objeto. Havia em sua voz um tremor que reconhecia muito bem, o tremor de quem carrega correntes invisíveis demais. "Não te olho com desprezo", disse finalmente Maurik, com uma calma inesperada. Amara ergueu os olhos, surpresa. Suas palavras a atravessaram como um golpe, porque eram simples, mas sinceras. Ninguém jamais lhe havia falado daquela maneira. Sempre recebera ordens, zombarias ou silêncios incômodos, nunca uma afirmação tão despida de orgulho e crueldade. Ela não soube o que responder. Deu alguns passos até a mesa e passou os dedos pela madeira áspera, tentando acalmar o tremor das mãos. Seu pai a entregara ali para humilhá-la, para apagá-la da memória da nobreza, para afundá-la na vergonha. Mas agora, diante daquele homem marcado pela dor, começava a sentir algo que a desconcertava: segurança. O silêncio voltou a cair, mas não era o mesmo de antes. Era um silêncio carregado de eletricidade, de algo que se formava lentamente no ar. Amara fechou os olhos por um instante e recordou as palavras do pai repetindo-se em sua mente: "Nunca serás amada, nem desejada. És minha vergonha." Um nó de raiva e tristeza queimou-lhe a garganta. "Tiraram-me tudo", disse, sem conseguir conter-se. "Meu nome, minha dignidade, e agora minha liberdade." Maurik a observou com atenção e, pela primeira vez, permitiu-se aproximar um pouco. A luz do candeeiro iluminou as cicatrizes em seus braços, marcas de castigos passados. "O mesmo me tiraram", murmurou com gravidade. "Mas mesmo com correntes, continuo sendo eu. Ninguém pode arrancar o que alguém decide ser por dentro." Essa frase ressoou em Amara como um trovão no meio do deserto. Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe falava não como a um fardo, não como a um erro, mas como a uma igual. Sentiu que a raiva dentro dela se misturava com algo diferente. Uma centelha de esperança, pequena mas intensa. De repente, um ruído golpeou a porta. Vozes de guardas soaram do lado de fora. "Mantenham-se quietos aí dentro", gritou um com tom zombeteiro. "Esta noite está apenas começando." Amara se enrijeceu. Sua respiração acelerou. Os homens não apenas os vigiavam, esperavam um motivo para rir, para degradá-los ainda mais. Era um lembrete brutal de que, embora compartilhassem aquele pequeno espaço, o mundo inteiro estava contra eles. Maurik pousou a mão na borda da mesa, firme, sereno. Seus olhos encontraram os dela. Não havia medo em seu olhar, mas sim uma determinação silenciosa. "Não escutes as risadas deles, escuta apenas a mim." E pela primeira vez em anos, Amara obedeceu a uma voz que não era a de seu pai, nem a de um nobre arrogante, mas a de um escravo que a tratava com um respeito que jamais conhecera. A noite avançou lenta, com a ameaça constante atrás da porta, com a tensão do que podia acontecer a qualquer momento. Mas ali, naquela pequena cabana, algo invisível e poderoso estava nascendo, um vínculo que, cedo ou tarde, desencadearia a ira de todo um reino. Os dias que seguiram foram uma prova de resistência para ambos. Amara acordava a cada manhã com a sensação de que o mundo inteiro esperava vê-la afundar e, no entanto, lá estava Maurik, trabalhando em silêncio, cumprindo as ordens que os guardas gritavam do outro lado da porta, sem um gesto de submissão, mas também sem rebeldia. A cabana onde compartilhavam a condenação havia se tornado um espaço estranho, a meio caminho entre prisão e refúgio. A luz entrava apenas por uma fresta no teto, banhando o lugar com um resplendor dourado ao amanhecer. O ar cheirava a ferro, suor e palha úmida, mas também havia algo diferente, um silêncio carregado de presença. Amara, acostumada a que suas palavras fossem interrompidas com zombarias ou desprezo, no início falava pouco. Sentava-se junto à mesa, brincando com os fios do vestido,
olhando para o chão para evitar encontrar aqueles olhos intensos que pareciam ler mais do que ela estava disposta a mostrar. Até que, numa tarde, sem pensar, a raiva acumulada explodiu. "Tens noção do que me fizeram?" disse de repente com a voz quebrada. "Venderam-me como se fosse um animal. Para eles, não sou mais que uma vergonha. E tu és a ferramenta para que eu nunca esqueça." Malrik deixou cair as correntes que consertava com um pedaço de ferro velho. O som metálico retumbou na cabana. Olhou fixamente para ela, sem desviar os olhos. "Eu não sou ferramenta de ninguém." A contundência da resposta a desarmou. Amara piscou, tentando sustentar seu olhar, mas nos olhos dele havia algo que a desconcertava. Não havia ódio, nem zombaria, nem aquela condescendência que tanto conhecia. Havia dignidade. "Então, o que és?" perguntou quase num sussurro. Malrik aproximou-se devagar, e nesse gesto havia uma firmeza que a estremeceu. "Sou um homem, e tu és uma mulher. Eles podem decidir acorrentar nossos corpos, mas não nossas almas. Isso pertence àqueles que ousam não se render." Amara sentiu um calor percorrer-lhe o peito. Era como se aquelas palavras tivessem aberto uma fenda na muralha que construíra durante anos ao redor de si mesma. E pela primeira vez, permitiu-se sorrir, ainda que fosse apenas um gesto pequeno e trêmulo. Os dias começaram a mudar. Malrik, acostumado a trabalhar com as mãos, ensinava-a a acender fogo sem ajuda de criados, a consertar um pedaço de tecido rasgado, a segurar com firmeza uma faca para cortar carne. Amara, por sua vez, compartilhava com ele as histórias dos livros que lera em segredo na biblioteca de sua família. Epopeias, tragédias, poemas que falavam de amores impossíveis e reinos caídos. Eram dois mundos condenados a não se cruzar, e, no entanto, naquela cabana entrelaçavam-se em cada palavra e em cada silêncio. Numa noite, enquanto do lado de fora os guardas riam e jogavam cartas, Malrik a viu chorar em silêncio. Amara havia tentado ocultar as lágrimas, mas o tremor de seus ombros a denunciava. Ele não disse nada no início, simplesmente se aproximou e, com uma torpeza que mostrava não estar acostumado a gestos de ternura, lhe estendeu um pedaço de pano limpo. Ela o olhou com os olhos vermelhos. "Por que és diferente?" perguntou, com um nó na garganta. Malrik a observou um instante e respondeu com voz grave: "Porque sei o que é tirarem-te tudo, e ainda assim, que ninguém possa arrancar teu valor." Amara baixou o olhar, apertando o pano contra o rosto. Aquele gesto, simples mas humano, significava mais do que todas as cortesias que recebera em sua vida. Era a primeira vez que alguém a tratava com dignidade, não como fardo, nem como piada, nem como vergonha. E foi nessa mesma noite, em meio ao silêncio, que algo mudou entre eles. Não houve beijos nem carícias, apenas um cruzar de olhares prolongado, intenso, impossível de ignorar. Como se naquele instante entendessem que, embora tudo ao redor os condenasse, entre eles havia nascido algo que nenhum castigo poderia sufocar. Mas as paredes têm ouvidos, e as cabanas, mais ainda. Os guardas começavam a notar a maneira como ela o olhava. Começavam a murmurar sobre a proximidade proibida, sobre uma nobre e um escravo que compartilhavam mais do que paredes. E em Fort Aurelian, os rumores eram mais perigosos que as espadas. As paredes de pedra de Fort Aurelian pareciam ter ouvidos, e as sombras, línguas afiadas. O que começou como um murmúrio abafado entre guardas, logo se converteu em eco que percorria corredores, cozinhas e estábulos. A nobre humilhada e o escravo marcado compartilhavam algo mais que silêncio. Amara sentiu antes de ouvir. Quando caminhava sob a vigilância dos soldados, suas risadas cravavam-se como adagas em suas costas. "Dizem que ela o olha como se fosse seu senhor", sussurravam alguns, abafando gargalhadas. "Não tardará a ajoelhar-se diante dele", acrescentavam outros, com um tom lascivo que fazia ferver seu sangue. No salão do palácio, enquanto os nobres brindavam com taças de vinho, as fofocas transformavam-se em veneno. O nome de Amara, já manchado pelo desprezo do pai, tornava-se objeto de escárnio.
Cada palavra era um chicote invisível. Mas o mais perigoso não eram as risadas. Era o conde Edric de Veira, seu pai. Embora não falasse, embora mantivesse o rosto frio como mármore, seus olhos destilavam uma suspeita que poderia converter-se em sentença de morte. Dentro da cabana, o ar também havia se tornado mais denso. Amara e Malrik sabiam. Cada gesto, cada palavra, cada instante em que seus olhares se encontravam, poderia ser usado contra eles. No entanto, quanto mais cresciam os rumores lá fora, mais forte se tornava o laço invisível entre eles. Uma tarde, enquanto ela tentava acender o fogo sob o olhar atento de Malrik, um guarda irrompeu sem permissão. O rangido da porta rasgou o silêncio. Sua risada áspera encheu o lugar. "Então é aqui que estais", disse, examinando-os com descaramento. O nobre castigo transformado em doce companhia. Amara sentiu o sangue arder-lhe nas faces. Seu instinto foi recuar, cobrir-se com a saia do vestido, mas Malrik deu um passo à frente, interpondo-se entre ela e o soldado. A tensão cortava-se no ar como uma faca. "Saia", ordenou Malrik, com voz grave, contida mas firme. O guarda soltou uma gargalhada, surpreso de que um escravo ousasse falar-lhe assim. "Tenha cuidado, rapaz. O conde não é cego. E se descobrir o que todos começamos a suspeitar?" Seus lábios se curvaram num sorriso venenoso. Não será ela a primeira a morrer. Partiu deixando atrás de si um silêncio denso, carregado de ameaça. Amara sentiu as pernas fraquejarem e deixou-se cair sobre a cadeira. "Por minha culpa, colocarão a corda em teu pescoço", murmurou, com a voz trêmula. Malrik a olhou, e em sua expressão não havia medo, mas sim uma serenidade desafiadora. "Se eu morrer por ti, morro livre", respondeu sem titubear. Essas palavras fizeram com que Amara o olhasse como nunca antes havia olhado para ninguém. Seu peito encheu-se de uma dor desconhecida, uma mistura de temor e algo que mal ousava nomear: amor. Amor proibido, amor condenado, mas amor enfim. Os dias seguintes foram uma mistura de cautela e paixão silenciosa. Mal ousavam roçar as mãos, mas cada toque acidental ardia como fogo. Mal se falavam diante dos guardas, mas na intimidade da cabana, cada palavra compartilhada era um juramento secreto. E então ocorreu o inevitável. Uma criada, ciumenta e ávida por favores, jurou ter visto Amara sorrir enquanto Malrik a ajudava a carregar um cântaro de água. Não era mais que um gesto pequeno, mas na boca dos invejosos transformou-se em prova irrefutável de um pecado imperdoável. A notícia chegou aos ouvidos do conde Edric, e embora não dissesse nada, seus passos ressoavam com mais força nos corredores, seus silêncios eram mais densos que nunca, e seu olhar sobre Amara era agora como o de um carrasco que aguarda o momento exato para erguer a espada. Amara compreendeu. O tempo se esgotava. Não importava quanto tentassem ocultar o que sentiam. Se permanecessem sob aquele teto, cedo ou tarde, o rumor se converteria em sentença, e a sentença em sangue. Nessa noite, quando a lua iluminava o deserto com um resplendor branco, Amara inclinou-se para Malrik e lhe sussurrou com um fio de voz: "Se eu ficar aqui, morrerei. Mas se eu fugir contigo, talvez tenhamos uma chance." Malrik a olhou em silêncio, e em seus olhos brilhava a decisão de um homem disposto a arder antes que ver a única pessoa que o havia olhado como humano cair sob as correntes do ódio. O destino estava marcado, ou a fuga, ou a morte. A ideia de escapar era tão perigosa quanto necessária. Amara o havia sussurrado com um tremor na voz, sabendo que aquele pensamento podia lhes custar a vida, mesmo se alguém o escutasse através das frestas da cabana. Mas ao pronunciá-lo, sentiu um novo vertigem, um ar fresco que se infiltrava em seus pulmões pela primeira vez em anos. Esperança. Malrik permaneceu em silêncio ao escutá-la, com os braços cruzados sobre o peito, observando a tênue chama do candeeiro que oscilava entre luzes e sombras. Parecia meditar, como se em cada batida de seu coração estivesse pesando a distância entre a liberdade e a forca. Finalmente, ergueu o olhar, e suas palavras foram firmes, pesadas como aço. Fugir não é uma opção.
É nossa única possibilidade. Amara o escutou com um estremecimento que percorreu todo o seu corpo. Jamais alguém havia dito nosso, referindo-se a ela. Sempre fora a vergonha, o peso, o fardo. Mas na boca de Malrik, aquela palavra soava como pacto, como destino compartilhado. Nessa mesma noite, quando os guardas roncavam atrás das muralhas e o vento do deserto assobiava entre as pedras de Fort Aurelian, começaram a traçar o plano. Malrik conhecia cada recanto do castelo, cada fenda nas paredes, cada sombra onde um escravo podia se esconder. Ele havia trabalhado nos estábulos, nos porões, nas cozinhas. Sabia quais portas nunca se fechavam por completo, quais vigias bebiam mais vinho do que deviam, quais passagens secretas usavam os criados para mover-se sem serem vistos. Amara, por sua vez, trouxe algo que Malrik jamais teria esperado: inteligência estratégica. Havia lido sobre táticas militares, sobre rotas de comércio, sobre fortalezas que haviam caído não por espadas, mas por astúcia. Não podemos fugir para o norte, explicou ela, estendendo um pedaço de carvão sobre a mesa e desenhando um mapa rudimentar. Ali estão as rotas dos mercadores e as patrulhas de meu pai. Mas ao sul, há ruínas antigas, quase esquecidas. Ninguém ousa ir lá porque dizem que estão amaldiçoadas. Malrik arqueou a sobrancelha. As superstições são as melhores aliadas. Onde eles veem maldições, eu vejo caminhos vazios. Durante dias, escondidos nos momentos em que os guardas baixavam a guarda, reuniram pequenos fragmentos para sua fuga. Uma faca enferrujada, pedaços de tecido que Amara costurava em segredo para formar uma bolsa, pedaços de pão duro guardados sob a palha. Cada objeto, insignificante na aparência, era um tesouro quando se tratava de apostar a vida. Mas o verdadeiro desafio não era juntar o necessário, era manter a calma diante dos olhares inquisitivos. Os rumores já os haviam marcado como culpados de um vínculo proibido. E cada sorriso contido dos guardas, cada silêncio repentino entre os criados, era um aviso: estavam sendo observados. Uma noite, enquanto Malrik consertava as correntes do estábulo como desculpa para passar despercebido, ouviu 2 soldados conversando na penumbra. "O conde sabe", disse um, com voz baixa mas clara. "E o que fará?", perguntou o outro. "O que sempre faz: esperar o momento certo para matar 2 pássaros com uma pedra. O escravo ele enforcará como exemplo, e a filha, já sabes." Malrik sentiu um frio nas costas. Apertou os punhos, respirando fundo para não se denunciar. Nessa mesma noite, quando voltou à cabana, encontrou Amara com as mãos trêmulas, segurando a bolsa improvisada. Olhou-a nos olhos e disse o que ela temia escutar: "Não temos semanas, nem sequer dias. Se não formos agora, será tarde demais." Amara fechou os olhos. O medo era um animal vivo em seu peito, mordendo cada canto. Fugir significava trair sua família, abandonar o último vestígio de segurança, lançar-se a um mundo hostil, onde ninguém a receberia como nobre, mas como fugitiva. Mas ficar era morrer lentamente nas garras de seu pai. Abriu os olhos, e neles havia uma chama que nem o conde, nem os rumores haviam conseguido apagar. "Então vamos, Malrik. Se temos de morrer, que seja buscando a liberdade." Ele a olhou em silêncio, e pela primeira vez permitiu que um sorriso se desenhasse em seu rosto. Não era um sorriso de alegria, mas de desafio, de alguém que sabe que está prestes a cruzar uma linha sem retorno. O vento do deserto rugia contra as paredes do forte como um presságio. A noite estava próxima, e com ela, o começo de uma fuga que colocaria em jogo não apenas suas vidas, mas o destino de tudo o que significavam. Porque o que estava em jogo já não era apenas sobreviver, era demonstrar que, mesmo em meio à escravidão e à humilhação, podia nascer um amor mais forte que o medo. A lua estava alta e pálida, como um imenso olho vigiando do céu, quando Amara e Malrik decidiram dar o primeiro passo rumo à liberdade. O vento do deserto soprava com um assobio áspero que se infiltrava pelas frestas da cabana, apagando o candeeiro e deixando o interior em penumbras. O silêncio era tão pesado que podiam ouvir o ritmo de seus próprios corações.
É agora ou nunca, sussurrou Malrik, atando a bolsa improvisada ao ombro. Amara assentiu, embora seu corpo tremesse de medo. O simples ato de caminhar até a porta já era um desafio à morte. Sabia que se os guardas notassem algo estranho, se um estalo traísse seu passo, não haveria oportunidade de explicações. Degolariam-nos no ato. Malrik empurrou a porta apenas o suficiente para espiar. 2 guardas dormiam por perto, com as lanças recostadas na parede. O vinho derramado em suas botas e o ronco de um deles eram o sinal de que precisavam. Saíram com passos calculados, deslizando pela areia úmida da noite. Amara sentiu como o frio atravessava sua pele, e cada grão de areia sob seus pés soava como um trovão em seus ouvidos. Não era nobreza o que a cobria agora, mas medo e coragem entrelaçados. Malrik a guiou por um corredor estreito entre as muralhas. Ali, as pedras se erguiam como gigantes escuros, e o ar cheirava a umidade. Ele conhecia aquele caminho, um corredor de serviço usado pelos criados, esquecido pelos soldados orgulhosos demais para rebaixar-se a utilizá-lo. Rápido, antes que troquem a guarda, sussurrou, empurrando-a suavemente para a frente. Avançaram entre sombras, escutando ao longe o tilintar metálico das armas e as vozes distantes dos sentinelas que trocavam turno. O coração de Amara martelava tão forte que temia que os guardas pudessem ouvi-lo. E então, ocorreu o inesperado. Ao virar uma esquina do corredor, uma figura surgiu das sombras. Uma criada. Seu rosto era familiar. Selene, uma das mulheres que costumava servi-la com vinho na mesa quando ainda vivia no palácio como filha do conde. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e algo mais. Ódio? Inveja? Para onde vão? Perguntou com um fio de voz envenenado, detendo-os de repente. Amara sentiu o ar congelar. Tudo podia terminar naquele instante. Bastava um grito de Selene, e os guardas acudiriam como lobos famintos. Selene, disse Amara suplicante, não digas nada, eu te imploro. A criada a observou, com os lábios curvados num sorriso amargo. Sabes quantos anos limpei os restos da tua mesa enquanto tu vivias cercada de luxos? E agora? Tu foges com um escravo como se fosses uma mártir? Esperas que eu fique calada? Malrik deu um passo em direção a ela, sua sombra projetada na parede como a de um guerreiro ameaçador. Se gritares, morreremos os 3, disse com voz firme. E tu sabes disso. Por um instante, o tempo pareceu deter-se. Selene apertou os punhos, seus olhos cheios de ressentimento. Amara sentiu um nó na garganta, porque compreendia bem aquele ódio. Havia nascido da desigualdade, de uma vida em correntes invisíveis. Não somos inimigos, Selene, disse com lágrimas contidas. Eu também sou prisioneira, só busco viver. O rosto da criada vacilou. A tensão podia ser cortada com uma faca. Finalmente, Selene baixou o olhar, cerrando os dentes. Vão embora. Mas se vos apanharem, eu não vos conheço. O ar voltou aos pulmões de Amara. Sem olhar para trás, seguiram avançando, adentrando os corredores como 2 sombras perseguidas por fantasmas. Chegaram às cavalariças. O fedor de esterco e couro impregnava o ar. Os cavalos resfolegavam inquietos, percebendo a tensão que os humanos não podiam ocultar. Malrik acariciou o pescoço de um deles, acalmando-o com movimentos firmes e seguros. Sobe, disse a Amara, enquanto lhe estendia a mão. Ela hesitou. Nunca havia montado sozinha, e muito menos na escuridão da noite, com a ameaça dos guardas a cada passo. Mas quando sua pele roçou a mão áspera de Malrik, entendeu que não havia escolha. Subiu como pôde e ele montou atrás, segurando as rédeas com firmeza. Nesse momento, um grito rasgou a noite. Um guarda havia visto o movimento. Os fugitivos, parem-nos! O caos explodiu. Os cavalos relincharam, as portas abriram-se de repente, e o eco das botas e espadas retumbou na escuridão. Malrik cravou as pernas no flanco do animal, e este disparou como uma flecha em meio ao deserto noturno. O ar golpeava o rosto de Amara, suas lágrimas misturavam-se com a poeira, e o coração batia tão forte que sentia que iria se despedaçar. Atrás,
As tochas brilhavam como estrelas de fogo perseguindo-os. A fuga havia começado, mas a caçada também. O cavalo avançava como um raio entre as dunas. Seus cascos golpeavam a areia seca com um estrondo que se misturava ao assobio cortante do vento. Amara agarrava-se ao torso de Malrik, com os olhos fechados, sentindo como cada sacudida podia lançá-la ao vazio. Seu coração não sabia se batia por medo ou pelo vertigem de estar, pela primeira vez, fora das muralhas de Fort Aurelian. Atrás deles, o rugido metálico das armas e os gritos dos guardas rasgavam a calma da noite. Tochas dançavam como serpentes de fogo na distância, perseguindo-os sem descanso. O ar cheirava a suor, a ferro e a medo. Mais rápido! Gritou Amara, embora soubesse que o cavalo já estava dando tudo de si. Se corrermos em linha reta, nos alcançarão, respondeu Malrik, cerrando a mandíbula. Temos que nos perder no terreno. Puxou as rédeas, guiando o animal para um caminho mais abrupto, onde as dunas eram mais altas e a areia mais fofa. O cavalo resfolegou com força, lutando contra o terreno, mas pouco a pouco a distância com os guardas começou a aumentar. O deserto se estendia diante deles como um mar infinito de sombras prateadas. A lua banhava as dunas com um brilho quase irreal, e o ar frio da madrugada cortava-lhes a pele como lâminas invisíveis. Cada golpe de vento trazia consigo o eco de seus perseguidores, recordando-lhes que a morte não havia ficado para trás. Seguia-os de perto, paciente, implacável. Amara olhou para trás. Viu os clarões das lanças e ouviu um chifre de guerra ressoar à distância. Seu pai havia mobilizado mais homens. Não era apenas uma perseguição improvisada, era uma caçada ordenada. O conde Edric de Veira não pretendia permitir que sua filha manchasse ainda mais seu nome, fugindo com um escravo. O medo atravessou-a como uma faca. Nunca deixará de nos perseguir, murmurou com lágrimas nos olhos. Mesmo que atravessemos todo o deserto, sempre nos encontrará. Malrik virou apenas o rosto, o suficiente para que sua voz chegasse até ela por cima do vento. Então que nos encontre, mais livres. Essas palavras foram um golpe de fogo no peito de Amara. Ela agarrou-se com mais força a ele, como se sua própria vida dependesse daquele vínculo invisível que haviam tecido entre correntes e humilhações. De repente, um assobio atravessou o ar. Uma flecha. Passou roçando a perna de Malrik e cravou-se na areia com um som seco. Outra flecha assobiou, ainda mais perto. Os guardas não apenas os seguiam, já haviam alcançado a distância para disparar. Abaixem-se! Rugiu Malrik, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. Amara obedeceu, fechando os olhos enquanto os projéteis assobiavam ao redor como enxames de insetos mortais. O cavalo relinchou, assustado, mas Malrik o guiou em direção a uma série de rochas escuras que se erguiam no horizonte. Um refúgio natural. Se conseguissem alcançá-las, teriam uma chance de escapar. Os cascos golpeavam a areia com violência enquanto se embrenhavam no terreno rochoso. A perseguição transformou-se num caos de sombras. Homens caindo de seus cavalos ao tropeçar em pedras, tochas que se apagavam ao bater contra o vento, gritos de fúria que se confundiam com os relinchos. E então aconteceu. O cavalo de Amara e Malrik escorregou ao tentar subir uma encosta. Ambos caíram no chão com um baque seco. O mundo girou num turbilhão de poeira e dor. Amara sentiu a areia entrar-lhe na boca, o ar escapar de seus pulmões. Malrik levantou-se de imediato, cambaleante, e a ajudou a pôr-se de pé. Corram! Ordenou puxando-lhe o braço. Subiram com dificuldade entre as rochas, enquanto atrás deles os guardas se reagrupavam. As tochas iluminavam as paredes de pedra, projetando sombras grotescas. O som dos cascos e das armas estava cada vez mais próximo, mas ao alcançar o cume, Amara deteve-se, boquiaberta. Do outro lado não havia deserto. Havia um abismo, uma fenda imensa na terra, profunda e escura, como uma ferida aberta sob a lua. O vento assobiava do fundo, levando consigo um eco fantasmagórico. Não há saída, sussurrou, com o rosto pálido. Malrik a olhou, respirando com dificuldade,
o suor misturado ao sangue em sua testa por um corte que não lembrava ter feito. Atrás, os guardas já subiam as rochas, as tochas brilhavam como um enxame de fogo. Sempre há uma saída, disse ele com voz rouca, e em seus olhos, Amara viu a centelha de um homem disposto a saltar no vazio antes que voltar às correntes. O rugido dos guardas trepando pelas rochas misturava-se com o assobio do vento que saía do abismo. Amara olhava para baixo com o coração apertado. A fenda parecia não ter fim, um mar de sombras que devorava a luz da lua. Suas mãos suavam, suas pernas tremiam, e o medo mordia-lhe os ossos como um animal faminto. Não há saída, repetiu, com a voz quebrada, enquanto o eco de suas palavras se perdia na imensidão do vazio. Malric a segurou pelo braço com firmeza, obrigando-a a olhá-lo. Sua respiração era pesada. O suor escorria-lhe pela testa e em seus olhos ardia uma determinação que parecia impossível em alguém à beira da morte. Prefiro cair livre do que viver outra vez em correntes. Amara conteve a respiração. Essa frase simples e brutal era mais que uma escolha, era um juramento, e nesse instante compreendeu que tudo o que havia vivido até então, as zombarias, a humilhação de seu pai, os rumores que a destruíam, a haviam levado até aquela borda, até aquela decisão. Atrás deles, um guarda apareceu no alto da rocha, com a espada erguida e um sorriso cruel no rosto. Não tem para onde ir, rugiu, enquanto outros se aproximavam com tochas, iluminando a cena como se fosse um ritual macabro. Amara apertou a mão de Malric com força. Seus lábios tremiam, mas suas palavras saíram claras, firmes, como nunca antes em sua vida. Então vamos saltar. Juntos. Malric não hesitou. Tomou-a com ambos os braços e, num só movimento, lançou-se com ela ao vazio. O mundo transformou-se num turbilhão de vento e escuridão. O ar golpeava seus rostos como lâminas, arrancando gritos abafados que se perdiam no abismo. Amara sentiu que o coração lhe explodia no peito, que tudo terminava naquele instante. E, no entanto, em meio ao pânico, agarrou-se a Malric com uma certeza absoluta. Preferia morrer abraçada a ele do que viver um único dia a mais sob as correntes de seu pai. A queda parecia interminável, até que, de repente, o chão apareceu de maneira brutal, não como pedra que mata, mas como um colchão inesperado de água. Ambos caíram num lago subterrâneo, escuro e gelado, que os envolveu num abraço selvagem. O impacto os separou. Amara afundou na profundidade, seus vestidos pesados puxavam-na para o fundo, e por um instante pensou que o abismo a reclamaria para sempre. Seus pulmões ardiam, seus braços lutavam em vão. O desespero a invadia como veneno. Então, uma mão forte a agarrou. Malric emergiu entre as águas, puxando-a para a superfície. Tirou-a com a força de quem sabe que não salvar a outra pessoa é condenar a si mesmo. Ambos emergiram arfando, tragando ar como se fosse ouro. O lago subterrâneo brilhava com um resplendor estranho. Cristais incrustados nas paredes emitiam uma luz azulada, banhando tudo com um brilho irreal. Amara abriu os olhos, tremendo, e viu aquele lugar como se fosse um sonho. Estalactites brilhantes, passagens ocultas, uma beleza selvagem escondida sob a terra que poucos poderiam imaginar. Onde estamos? Perguntou ela, com a voz entrecortada. Malric, respirando com dificuldade, observou as paredes resplandecentes. Um refúgio, um presente do destino. Ambos nadaram até uma margem de pedra. Exaustos, arrastaram-se para fora da água e deixaram-se cair sobre a superfície úmida, arfando. Acima deles, as vozes dos guardas ainda ressoavam, confusas, mas incapazes de segui-los naquele salto suicida. O abismo havia feito o que eles não podiam, cortar a perseguição. Amara, tremendo de frio e adrenalina, virou a cabeça para Malric. E na penumbra azulada daquele lugar secreto, viu-o de uma forma diferente. Não como o escravo que lhe haviam imposto, nem como a vergonha que ela havia carregado toda a sua vida. Viu-o como seu companheiro, seu igual, o homem que escolhera lançar-se com ela ao vazio, quando todos os demais lhe haviam dado as costas. Salvaste-me.
sussurrou, com lágrimas misturando-se à água em seu rosto. Malric negou suavemente com a cabeça. Salvamo-nos um ao outro. Esse instante, naquele refúgio secreto, foi mais poderoso que qualquer carícia, mais profundo que qualquer juramento. Era o início de um destino que já não pertencia ao conde, nem aos rumores, nem à corte. Pertencia apenas a eles. Mas o que não sabiam era que aquele abismo não era apenas um esconderijo. As ruínas talhadas nas paredes, as inscrições gastas pelo tempo e as estátuas derrubadas sugeriam algo mais. Um antigo segredo dormia nas profundezas. E em breve, descobri-lo mudaria não apenas sua fuga, mas a própria história do reino. O eco da água caindo das estalactites enchia a caverna com um murmúrio hipnótico. A respiração de Amara e Malric ainda era agitada. Seus corpos tremiam de frio, mas em seus olhos brilhava algo que não tinham desde o início da fuga. A certeza de que continuavam vivos. O lugar que os havia recebido após o salto não era uma caverna comum. A luz azulada dos cristais iluminava passagens talhadas na pedra, escadas gastas por séculos e símbolos gravados nas paredes, quase apagados pelo tempo. Havia figuras de homens com correntes nos pulsos e mulheres de aspecto régio com coroas altas e pesadas. Amara aproximou-se com cautela, tocando as inscrições com a ponta dos dedos. A rocha estava fria, mas ao mesmo tempo vibrava como se ocultasse um batimento. Estas marcas, sussurrou com os olhos arregalados. Eu as vi antes, nos livros da biblioteca de meu pai. São os símbolos da Ordem dos Caídos. Malric franziu o senho, aproximando-se para observar. Quem eram? Um povo antigo, explicou ela, com a voz entrecortada pela surpresa. Eles se rebelaram contra os reis de outrora, há centenas de anos. Eram escravos, como tu. Lutaram pela liberdade e quase destruíram o reino, até que foram exterminados e sua história apagada. Malric passou a mão pelas correntes gravadas na pedra, e por um instante, o silêncio o envolveu como se aquelas figuras lhe devolvessem o olhar. Então não estamos sozinhos, murmurou. Nossa luta já foi vivida por outros antes. Avançaram pelo corredor, iluminados pela luz tênue dos cristais. A umidade impregnava suas roupas, o eco de seus passos retumbava na caverna, e o ar cheirava a terra antiga e a ferro enferrujado. A sensação era esmagadora. Não era apenas um esconderijo, era um santuário esquecido. De repente, chegaram a uma sala mais ampla. No centro, sobre um pedestal de pedra, repousava uma estátua derrubada. Uma mulher robusta, de olhar firme, com uma corrente quebrada nas mãos. Amara ficou imóvel. A semelhança era inegável. Não era idêntica, mas suas feições lembravam as dela. A mesma compleição, a mesma força no rosto. Amara prendeu a respiração. É como eu. Malric a observou com intensidade. Não era zombaria nem elogio. Era uma constatação. Aquela figura talhada séculos atrás parecia uma premonição, um eco que ressoava no presente. Talvez sempre tenha sido mais que a vergonha de teu pai, disse Malric com voz grave. Talvez carregues o sangue dos que lutaram antes. Amara sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. As palavras de Malric eram impossíveis de ignorar. Tudo o que havia carregado como maldição, seu corpo, seu aspecto, a zombaria da nobreza, agora parecia transformar-se em outra coisa, em herança, em força, em um símbolo que se encaixava na história proibida dos caídos. E se for verdade, sussurrou ela, aproximando-se da estátua, se eu for o reflexo deles, então não fugimos apenas por nós. Fugimos por todos os que ainda vivem acorrentados. Malric fechou os punhos, apertando-os com força. A ideia o consumia. Pela primeira vez em sua vida, sentia que a escravidão não era um destino inevitável, mas uma ferida que ainda podia ser fechada com luta. O silêncio foi rompido de repente. Desde a entrada da caverna, um estrondo metálico retumbou entre as paredes. Vozes, tochas, gritos. Os guardas haviam encontrado o abismo, e embora nem todos se atrevessem a saltar, alguns haviam descoberto uma entrada lateral. O resplendor do fogo iluminou as rochas, e o som de espadas desembainhadas encheu o ar. Nos seguiram, disse Amara,
com o rosto pálido. Malrik a tomou pelo braço, empurrando-a para a sombra de um corredor lateral. Não, não nos seguiram. Estão nos caçando. Os passos dos soldados ressoavam, cada vez mais próximos. O tempo se esgotava, mas naquele santuário esquecido, sob o olhar da estátua que parecia vigiá-los desde séculos atrás, algo havia mudado. Já não eram apenas fugitivos, haviam se transformado em herdeiros de uma luta maior que eles mesmos. Amara compreendeu isso ao olhar novamente os símbolos na rocha. Correntes quebradas, coroas derrubadas. O passado não estava morto, estava esperando. E com os guardas pisando em seus calcanhares, soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O eco das botas ressoava na caverna como tambores de guerra. Os guardas desciam com tochas, e cada passo iluminava as paredes cobertas de símbolos de correntes quebradas e reis derrotados. O santuário dos caídos transformava-se no cenário de uma caçada da qual nenhum fugitivo deveria sobreviver. Amara e Malrik esconderam-se atrás de uma coluna de pedra derrubada. O fogo alaranjado das tochas dançava em seus rostos, revelando medo e determinação em igual medida. Amara apertava a faca enferrujada que haviam guardado para a fuga. O metal pesava-lhe como uma sentença na mão. Nunca havia segurado uma arma contra outro ser humano. Malrik a observou e sussurrou com firmeza. Escuta-me. Não penses em matar. Pensa em viver. Luta para continuar respirando. Ela assentiu, embora seus lábios tremessem. O rugido dos soldados se aproximava. Já não havia para onde escapar. De repente, a primeira onda irrompeu na sala central. 5 homens com espadas desembainhadas, as tochas projetando sombras deformadas nas paredes. O som do metal contra a pedra encheu o ar. Ali! Gritou um ao vê-los. Malrik não esperou. Avançou com a força de um homem que já não tinha nada a perder. Agarrou um pedaço de rocha desprendida e lançou-o com toda a sua força contra o primeiro, quebrando-lhe o nariz e derrubando-o ao chão com um urro. Amara sentiu o impulso de fugir, mas seus pés não se moveram. A espada de outro guarda caiu contra ela com um assobio mortal. Mal teve tempo de erguer a faca. O choque metálico sacudiu-lhe os braços até os ossos. O soldado empurrou com força, e ela recuou cambaleante, prestes a cair. Amara! Rugiu Malrik, bloqueando outro golpe e lançando o inimigo contra a parede. A jovem gritou, e com um impulso desesperado, girou a faca para cima. A lâmina cravou-se no flanco do guarda. O homem soltou um gemido abafado e caiu, enquanto o sangue se espalhava pelo chão como uma mancha escura. Amara olhou-o horrorizada. Suas mãos tremiam. A faca estava quente e úmida. Havia dado seu primeiro golpe letal. Eu não queria... balbuciou, com lágrimas nos olhos. Malrik a tomou pelos ombros com força, obrigando-a a olhá-lo. Não olhes para o sangue. Olha para mim. Vives, Amara. Isso é o único que importa. O rugido dos guardas interrompeu o momento. Mais homens desciam, pelo menos uma dúzia. A batalha não havia feito mais que começar. Malrik e Amara recuaram para a sala da estátua. A figura da mulher robusta com correntes quebradas parecia observá-los, iluminada pelo resplendor azul dos cristais. Ali, em meio àquele santuário esquecido, decidiram enfrentar. O combate tornou-se brutal. O metal chocava-se com um estrondo ensurdecedor. As tochas caíam no chão acendendo pequenas fogueiras. O ar enchia-se de gritos e ofegos. Malrik lutava como um guerreiro nascido nas correntes. Seus punhos eram martelos, seus movimentos rápidos, ferozes, desesperados. Cada golpe era a fúria de uma vida inteira humilhada. Amara, embora desajeitada no início, começou a descobrir uma força que desconhecia. O medo transformava-se em raiva, a raiva em coragem. Cada vez que erguia a faca, lembrava-se das zombarias da corte, das palavras cruéis de seu pai, da dor de ser tratada como lixo. Cada golpe que dava não era contra um guarda, mas contra todos os que algum dia a fizeram sentir-se menos. Um dos soldados a encurralou contra a estátua. Sua espada brilhava à luz do fogo. Teu pai te quer morta, cuspiu, erguendo a arma. Amara cerrou os dentes e, com um grito dilacerante,
Cravou a faca em sua garganta antes que pudesse atacar. O homem caiu, sufocando-se em seu próprio sangue. O silêncio que se seguiu foi cortado pela respiração ofegante dos sobreviventes. Dos guardas, poucos restavam de pé. Os que ainda respiravam recuaram com medo, olhando o sangue de seus companheiros espalhado sobre as pedras. Malditos sejam, gritou um, recuando para o túnel. O conde saberá que aqui morreram seus homens. E fugiram. O fogo das tochas iluminava o desastre. Corpos no chão, a estátua manchada de sangue, o ar denso com cheiro de ferro e fumaça. Amara caiu de joelhos, soluçando, ainda tremendo com a faca na mão. Malrik a abraçou, envolvendo-a com seus braços fortes. Ela apoiou a testa em seu peito e chorou como nunca antes. Não de medo, mas de alívio, porque pela primeira vez em sua vida havia lutado, havia resistido e havia sobrevivido. Nesse instante, sob o olhar da estátua ancestral, Malrik murmurou com solenidade: hoje não somos fugitivos, hoje somos herdeiros da sua luta. Amara ergueu o rosto, ainda com lágrimas, e assentiu. E juro que não descansarei, até que ninguém mais viva como escravo. A chama de um juramento ardeu em meio às ruínas. Não era apenas amor o que havia nascido entre eles, mas uma promessa de revolução. Mas lá fora, na superfície, o conde Edric de Veira já preparava algo muito maior que uma caçada. E o que Amara e Malrik haviam desencadeado na escuridão estava prestes a incendiar todo o reino. A notícia correu como pólvora acesa. Uma dúzia de guardas haviam morrido nas ruínas subterrâneas. Os sobreviventes falavam com voz trêmula de um salto impossível no abismo, de figuras que lutavam como possuídas, de um santuário proibido onde a nobre desonrada e o escravo condenado haviam desencadeado um massacre. Quando o conde Edric de Veira ouviu o informe, não bateu na mesa, não gritou, não desembainhou a espada. Sorriu. Um sorriso gelado, cruel, que gelou o sangue dos que o rodeavam. Então não apenas fugiram, como ousaram matar meus homens. Seus olhos semicerraram-se, carregados de veneno. Que todos ouçam. Minha filha e esse cão já não são fugitivos, são traidores. E o castigo para os traidores é a fogueira. Suas palavras expandiram-se como um decreto de morte. Das cidades aos povoados mais pobres, afixaram-se anúncios nas praças. Recompensa pela nobre obesa e pelo escravo fugitivo, vivos ou mortos. O rosto de Amara, antes ignorado ou ridicularizado, agora estava em cada mural. Mas o que Edric não imaginava era que essas imagens não provocariam ódio, mas esperança. Nos becos das cidades, nos campos onde os camponeses trabalhavam até cair exaustos, nas minas onde os homens respiravam pó e morte, os rumores começaram a transformar-se em sussurros de resistência. Ela desafiou o pai. Ele quebrou as correntes. Se eles puderam lutar, por que não nós? Amara e Malrik escondiam-se em aldeias afastadas, curando suas feridas e sobrevivendo com o pouco que tinham. Mas em cada lugar a que chegavam, encontravam olhos que brilhavam de forma diferente. Camponeses que lhes ofereciam pão sem pedir nada em troca. Crianças que se agarravam ao vestido de Amara como se tocá-la fosse tocar um símbolo de liberdade. Escravos que, ao olhar para Malrik, o saudavam com um gesto secreto, o punho fechado sobre o coração, um sinal de respeito ancestral. Numa noite, refugiados num estábulo abandonado, Amara ouviu Malrik falar com um grupo de camponeses que haviam vindo às escondidas para conhecê-lo. Não somos líderes, dizia-lhes, com voz grave. Só queríamos viver. Precisamente por isso sois líderes, respondeu um homem idoso com lágrimas nos olhos. Porque a vida que pedis é a mesma que nos negaram a todos. Amara observou em silêncio. Seu coração encheu-se de um peso novo. Não apenas fugiam por eles, mas por cada pessoa que os olhava como se fossem a prova viva de que o destino podia mudar. Mas a fúria do conde não parou. Mobilizou exércitos inteiros, enviou cavaleiros por todas as rotas e ofereceu ouro suficiente para tentar até os mais leais. Não descansaria até ver sua filha e o escravo reduzidos a cinzas. O clímax chegou quando um traidor,
um dos camponeses que os havia escondido, revelou sua localização em troca de salvar sua família. Ao amanhecer, o rugido dos cascos e as tochas incendiaram o horizonte. A terra tremeu sob o peso de centenas de soldados. Amara despertou sobressaltada. Malrik já estava de pé, com o olhar fixo no fogo que se aproximava da colina. Sua voz era tranquila, mas carregada de gravidade. Já não podemos fugir. Hoje, Amara, decidiremos nosso destino. Ela o olhou, com lágrimas e fogo nos olhos. Sabia que não havia escapatória, mas no mais profundo de seu peito, tampouco havia medo. Havia algo mais forte, a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais voltaria a ser a vergonha de ninguém. A batalha final se aproximava, e com ela, a última oportunidade de demonstrar que um amor proibido podia desafiar até o poder mais cruel. O céu começava a tingir-se de vermelho quando o exército do conde Edric de Veira desceu pelas colinas. Centenas de soldados marchavam com tochas ainda acesas, suas armaduras brilhavam com o reflexo do sol nascente, e seus estandartes ondulavam como presságio de morte. O chão tremia a cada passo, e o ar impregnava-se de ferro e fogo. Amara e Malrik aguardavam na planície, sozinhos, com nada mais que sua determinação e o eco dos camponeses que haviam conseguido escapar graças a eles. O vento agitava os cabelos de Amara e fazia ondular o vestido remendado que usava, já manchado de sangue e pó. Malrik, de pé a seu lado, segurava uma lança improvisada, com o rosto sereno, mas os olhos ardendo como brasas. O conde apareceu à frente de seus homens, montado sobre um corcel negro. Sua figura imponente parecia mais um espectro que um pai. Seus olhos cinzentos cravaram-se em Amara, e sua voz, ao pronunciar-se, ressoou como uma sentença de morte. És minha vergonha. Hoje termina tua desonra. Amara deu um passo à frente. Seus lábios tremiam, mas não de medo, de raiva contida durante anos. Não sou tua vergonha, gritou com voz firme que se expandiu pela planície. Sou teu castigo. O murmúrio percorreu o exército. Ninguém jamais havia ouvido a filha do conde falar com tal força. Malrik ergueu a lança e gritou. Hoje não somos escravos. Hoje somos livres. O choque foi inevitável. Os soldados avançaram como uma onda de aço e fogo. O estrondo dos cascos, os gritos de guerra e o tinir das armas encheram o ar. Malrik lançou-se à frente, brandindo a lança com uma fúria que parecia provir de todos os escravos mortos antes dele. Derrubou um cavaleiro com um golpe certeiro e rolou pelo chão para desviar da espada de outro. Cada movimento era uma dança de sobrevivência, uma rebelião feita carne. Amara, armada com a mesma faca que havia usado nas ruínas, defendia cada passo a seu lado. Sua força não estava na técnica, mas na vontade. Cada golpe que dava era um grito contra os anos de humilhação. Cada estocada era a voz de todas as mulheres que haviam sido silenciadas. A batalha era desigual. Eram 2 contra dezenas. O ar logo se encheu de fumaça, de pó, de sangue. Mas enquanto caíam soldados, algo inesperado aconteceu. Camponeses, jornaleiros e escravos libertos começaram a aparecer no horizonte. Primeiro foram poucos, depois dezenas, depois uma multidão. Armados com ferramentas, paus e tochas, desciam das colinas gritando o nome de Amara e Malrik. Liberdade, liberdade. A planície transformou-se num caos. O exército do conde, surpreendido pela maré de rebeldes, começou a vacilar. O que havia começado como uma execução pública transformava-se em um levante. Edric, furioso, desmontou de seu cavalo e abriu caminho entre o tumulto. Sua espada brilhava sob a luz do amanhecer enquanto avançava direto contra Amara. Tu me desonraste mais que ninguém, rugiu, erguendo a arma sobre a própria filha. Amara ficou imóvel. O fio da espada descia em sua direção como a sentença final de uma vida marcada pelo desprezo. Mas antes que o golpe a alcançasse, Malrik interpôs-se, recebendo a estocada no flanco. O grito de Amara rasgou o ar. Malrik! Com o último sopro de força, Malrik agarrou a espada de Edric com as mãos ensanguentadas e a desviou. Depois, com um movimento brutal,
cravou sua lança no peito do conde. O grito do homem ressoou como um rugido final antes de cair de joelhos. Edric de Veira, o conde implacável, o pai cruel, caiu morto sob o olhar de sua filha e do escravo que havia desprezado. O silêncio estendeu-se pela planície. Soldados, camponeses e escravos ficaram imóveis, olhando o corpo do tirano no chão. E então, como um murmúrio que cresceu até tornar-se grito, a multidão explodiu em vivas. Liberdade! Liberdade! Amara ajoelhou-se junto a Malric, que sangrava em seus braços. Seu rosto estava pálido, mas em seus lábios desenhava-se um sorriso fraco. Eu te amei. Como ninguém, sussurrou. As lágrimas de Amara caíram sobre sua pele. Ela o abraçou com toda a força de sua alma, enquanto o amanhecer banhava a planície num resplendor dourado. E eu a ti, Malric. Sempre. Esse último amanhecer não foi lembrado como o dia em que morreu um conde, mas como o dia em que nasceu um símbolo. A nobre obesa que havia sido entregue como castigo e o escravo que a amou como ninguém tornaram-se lenda. Seu amor proibido incendiou um reino e seu sacrifício deu vida a uma revolução que viveria por gerações. A história já não falava de correntes nem de vergonha. Falava de amor, de liberdade e de um juramento eterno. Se esta história tocou tua alma, deixa-nos um like. Escreve nos comentários a palavra esperança, para sabermos que chegaste até o final. Compartilha com alguém que acredita no poder dos novos destinos e inscreve-te no canal para mais histórias que chegam ao coração.